Estamos aqui conversando com Alexandre Rocha e com Heber Mendonça, ambos são servidores públicos. Acessaram essa carreira, né, por meio de concurso público, estão aqui hoje para poder compartilhar um pouco da trajetória deles e de como é possível seguir essa trilha, né, cada um pouco a sua bagagem. E por que ser servidor público, né? O que tem de benefício em seguir essa carreira? Um jovem que está agora pensando o que vai fazer da vida, se vai empreender, se vai fazer uma prova de vestibular ou se vai fazer um concurso, né? O que é atrativo na carreira do servidor público para que esse jovem, de repente, tome a mesma decisão que vocês? Então, cara, eu acho que o serviço público, a gente tem que enxergar ele não só pela questão dos benefícios que nós temos, né? Como eu disse há pouco, estabilidade, boa remuneração, nós temos alguns auxílios assim, que são bem interessantes para a família, igual tem auxílio creche para os meus filhos, né? A gente tem aquela perspectiva, previsibilidade de ganho, enfim. Então, assim, o serviço público, apesar de dar esses benefícios, nós temos que ter uma consciência muito clara de que o serviço público é servir a população, né? Até por isso que eu não concordo assim, com salários extraordinários no serviço público. O serviço público não é para você ficar rico, né? A pessoa que quer ficar rica, ela tem que procurar empreender, tem que tentar outras atividades. O serviço público, ele está tirando dinheiro, né, dos cofres do erário público para poder pagar os servidores. Então, eu acho que a gente, servidor público, a gente que quer buscar, que almeja o serviço público, em primeiro lugar, a gente tem que pensar nisso, é servir, né? E nós, do judiciário, né, eu como o Alexandre, principalmente, nós estamos ali o tempo inteiro vendo a vida das pessoas passarem por ali, né? E essa consciência é muito importante para que você entre no serviço público sabendo que você vai ter muita coisa boa, sim, mas você vai encarar também uma realidade, né, de dificuldades, uma realidade que exige que você tenha mesmo disposição, trabalho, força de vontade, boa vontade, para você conseguir fazer a diferença no país, né? Eu, no caso do Estado, né? No Estado de São Paulo, meu amigo Alexandre aí, federal, né? No Brasil todo, e a gente contribuindo, cada um à sua maneira, buscando sempre fazer o melhor no desenvolvimento do serviço público. Um dos princípios do serviço público é a eficiência, né? Eu acredito que vocês prezem por isso. Fala, Alexandre. E você aí, por que ser funcionário público? Então, eu faço as palavras do Heber as minhas, né? Eu acho que servir ao público é uma honra, é um prazer e vem acompanhado de muito trabalho. Eu acho que para os jovens que estão agora já pensando nessa possibilidade, eu gostaria muito que eu tivesse tido essa orientação há anos atrás. Tendo em vista que eu, por exemplo, só pensei na ideia de concurso público depois da faculdade, quando eu poderia ter começado a estudar com a conclusão do ensino médio. Afinal de contas, o meu cargo exigia apenas o ensino médio. Então, para o jovem que está começando, que deseja ter uma experiência profissional, inclusive, o setor público é excelente. Eu desconfio, inclusive, que é um bom laboratório onde você vai tratar com o público, você vai saber se você possui o perfil para poder fazer esse atendimento, prestar esse atendimento da melhor forma possível. É claro que existem inúmeros benefícios, existem licenças, existe uma boa remuneração, mas, acima de tudo, você precisa saber servir ao público. Então, é algo que vale o investimento, né? Principalmente para a garotada que está saindo do ensino médio agora. Existem vários concursos como Petrobras, o Poder Judiciário, Secretaria de Fazenda. Existem muitos concursos que exigem apenas o ensino médio. Então, existe uma gama de possibilidades, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e acho que é uma boa ideia, é uma boa opção. Para passar no concurso público, tem método de estudo? Como é que foi essa construção desse método de estudo de vocês? Vocês foram concurseiros, fizeram quantos concursos? Como é que é essa trajetória?
fala pra gente agora, Alexandre, e depois eu volto no Heber, tá? Então, eu acho que a preparação para o concurso público, ao meu avaliar, implica em basicamente 3 rotinas. Busca pela saúde mental, disciplina com os horários de estudo e muita, mas muita resiliência. O concurso público, ele não é para aquele candidato que desiste na primeira reprovação. A minha experiência pessoal com o concurso público começou para o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Foi um concurso no qual eu estudei e me dediquei por praticamente 10 ou 11 meses. Eu estudei muito, eu comprei livros, eu fiz cursos, eu me doei ao máximo. E no meu primeiro concurso eu fiquei em 1176, eu acho. Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E eu não esmoreci diante desse resultado. Eu nunca que eu ia ser chamado, eu já sabia disso, mas num concurso que teve 75 mil pessoas, eu enxerguei um caminho. Eu olhei e falei assim, o que eu estou fazendo, em algum momento vai dar certo. O concurso público, ele está longe de ser aprovação, está longe de ser impossível, né? Você precisa ter muita resiliência, porque as reprovações virão e fazem parte do processo. Você ganha casca, você ganha uma certa malandragem, você ganha uma coisa que eu chamo de ambiente de prova, clima de prova, que eu acho que é fundamental, né? E muita gente acredita que basta você estudar. Eu vou estudar 10, eu vou estudar 12 horas que eu vou passar no primeiro concurso. E não é bem assim, né? Eu comecei, depois de algum tempo, né, de algumas reprovações, eu comecei a perceber que sem uma saúde mental, sem lazer, eu não conseguia render o tanto que eu poderia. Eu passei a conseguir pontuações bem mais altas a partir do momento em que eu soube conjugar o meu horário de estudo com o meu horário de lazer. É claro que você não vai extrapolar o limite máximo de lazer que você reservou, afinal de contas, o seu objetivo não é esse. Então, para mim, funcionou muito dessa forma, e muita gente tem a ideia equivocada de que se você estudar 13 horas, 12 horas, 8 horas por dia, que você vai passar já assim, num curto prazo de tempo. Né? Eu estipulei como meta 2 anos, e dentro desses 2 anos, eu peguei algumas turmas, eu ainda estava trabalhando como professor, eu interagia com os meus alunos, eu me divertia, ria, brincava com eles, pegava pouquíssimas turmas para não comprometer o meu estudo. E foi só a partir desse momento que o meu rendimento realmente explodiu. O estudo ele é importante, mas eu acho que aqui precisa estar muito bem. A mente precisa estar tranquila, você precisa estar ao lado de pessoas que você ama, você precisa estar ao lado de amigos nos momentos certos. Não é uma questão de você só se enclausurar e só estudar e só fazer isso da sua vida, isso é altamente prejudicial. E eu acho que essa parte da vida em que nós estamos com as pessoas que amamos, ela é fundamental para que a gente possa se cercar de um pouco de motivação, cercar de carinho, de amor. Isso tudo ajuda bastante. Quanto ao método de estudo, a minha metodologia ela foi muito específica. Começou a fazer muito sentido para mim, isso desde a época que eu estudava para colégio. Eu sempre tinha a aula presencial, depois eu pegava o livro e depois eu fazia os exercícios. Essa era a metodologia com a qual eu já estava acostumado desde do ensino fundamental. E eu passei a adotá-la para concurso público. Então eu tinha muitas aulas online, comprava os livros dos autores mais renomados, com bastante bagagem de concurso, e depois finalizava com os exercícios. Então a minha rotina começava assim, eu pegava primeiro às 8 horas da manhã, direito administrativo, e aí eu começava a estudar atos administrativos. Primeiro a minha aula online, depois eu pegava o conteúdo do livro
e depois eu finalizava com uma série de exercícios. E aí eu fazia de 60 a 100 exercícios. Depois eu seguia a mesma metodologia para o próximo tema, para a próxima matéria, português. Pegava, sei lá, pronomes. Estudava, pegava a aula online, depois pegava o livro, depois fazia o exercício. E assim eu fiz até a minha aprovação. Quando eu digo que a aprovação é inevitável, e ela de fato é, eu digo porque os conteúdos se repetem. Então, quando você termina um determinado conteúdo, imediatamente você volta para o início. Afinal de contas, o estudo nunca para. É como se fosse uma linha de produção. Você vai trabalhando todos os conteúdos e, ao final, você retorna para o início. E essa mecânica, chega uma hora que você está tão internalizado que no meio da questão, você já sabe do que se trata a questão. Algumas vezes eu já chegava e já olhava as alternativas porque eu já sabia que o enunciado tratava de um tema chamado, sei lá, princípios da administração pública, entendeu? Então eu já ia para a assertiva e gabaritava, entendeu? Eu acho que a própria mecânica de estudar para concurso público, ela se retroalimenta de uma forma que chega um momento em que você internalizou os conteúdos de uma maneira muito densa. E outra coisa que eu também acho extremamente importante é sempre aprofundar o conteúdo que você já possui um certo domínio. Se você já sabe muita coisa a respeito de um assunto e você acha que não tem mais de onde tirar? Busque livros que trabalhem bem aquele conteúdo num grau em que você ainda não alcançou. Porque muitas vezes a questão que decide é justamente daquele candidato que foi além. É o candidato que vai se esforçar para procurar em algum blog, ou em alguma jurisprudência, ou em alguma súmula, ele vai além. E questões assim são o diferencial. Uma questão é capaz de jogar um candidato 100 posições acima, 200 para baixo, enfim, de forma que é totalmente decisiva. Eu tenho que concordar, né, com o nosso amigo Alexandre aí, no sentido de que o concurseiro ele precisa buscar um estudo sustentável, né? Tem que ser algo a longo prazo. Esse papo aí de eu estudei, passei em 3 meses e tudo, existem, né, os gênios, mas vamos colocar a imensa maioria, 90% das pessoas, 99% talvez, né, esforço, né, busca, você tá ali com aquela dor, aquela necessidade, aquele desejo de buscar melhorar de vida, tentar uma situação mais confortável para a família. Então comigo foi assim, só que assim, só fazendo uma correção aí, eu não fui concurseiro, eu sou concurseiro. Hoje eu estou servidor público 4 anos, porém, né, a atividade de profissão concurseiro continua. Né? Sempre que pinto um concurseiro, opa, vou fazer. Então deixa eu... Isso aí. Então, cara, assim, quando a gente começa a estudar para concurso público, a gente é meio que marinheiro de primeira viagem, né? A gente tem uma visão distorcida da realidade, né? Eu, particularmente, eu olhava o cara concursado, o cara aprovado no concurso, como aquele cara altamente culto, né? Que leu milhões de livros, com uma memória extraordinária, que ele ia chegar lá e, enfim, né? E por conta dessa crença, eu comecei a estudar das maneiras mais erradas possíveis, né? Eu lia, eu ficava me aprofundando nas matérias de uma maneira que não havia necessidade. Eu percebi com o passar do tempo, e com inúmeras reprovações, que, gente, saiba o seguinte, concurseiro não é vitorioso, tá? Concurseiro é um derrotado porque sofreu muito mais derrota do que vitória. Isso aí vocês têm que ter essa consciência, tá? Então, eu aprendi ao longo dessa jornada de todas as quedas, todas as dificuldades que eu tive, todas as vezes que, poxa, eu me frustrei, eu tive aquele sonho, me esforcei e tal, e tomei porta na cara, que o concursado, o cara aprovado, não é aquele cara altamente culto.
é o cara que sabe marcar o X no lugar certo. Essa é a realidade, tá bom? Essa é a realidade. Agora, como marcar o X no lugar certo? Aí você começa a fazer um processo de internalização, que você fala assim, cara, eu tenho que melhorar alguma coisa, não pode ficar do jeito que tá, só tô tomando pau, pô, o que tá acontecendo? Aí você começa a buscar o autoconhecimento. Aí é o que o Alexandre falou, você começa a falar, cara, e aí, como que eu rendo? Eu vou render melhor de manhã, vou render melhor de madrugada, né? Qual o material que eu preciso estudar? Eu preciso saber o seguinte, o que eu preciso estudar? Nós temos um conteúdo programático extenso, que se você estudar uma faculdade, né, você não consegue absorver aquilo. Aí eu comecei a entender, através até de alguns colegas, né, que eu via comentando e tudo, e eu tenho a oportunidade também de poder comentar com os colegas que estão nos assistindo, eu pude compreender que a gente precisa direcionar. Você tem que ter uma certa malícia. Então, qual que é o lance? É como se fosse uma engenharia reversa. Você vai pegar, investigar a banca. A banca, quem que é o vilão? Que a gente acha assim, pô, eu vou fazer prova para o Tribunal de Justiça. O vilão é o Tribunal de Justiça. Acha que o Tribunal de Justiça que vai aplicar a prova, mas não é. Muita gente acha, mas não é. Quem vai aplicar a prova vai ser a banca examinadora CESP, a banca examinadora Fundação Carlos Chagas, a banca VUNESP, como no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o que você tem que fazer? Tem que ir lá investigar a banca, analisar, né, quais as questões que ela tem predileção. Por quê? Porque o examinador, o cara que monta a prova, ele vai colocar ali as coisas, de repente, que faz parte da produção científica dele enquanto professor. Então, você tem que estudar conforme aquilo que a banca te cobra. Então, eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a ideia é você passar, né, por uma análise do inimigo, né? Como é que é o nome daquele livro, cara? Do Arte da Guerra, né? Você vai analisar o inimigo, conhecer o inimigo. Você vai fazer uma autoanálise para poder verificar, poxa, o que eu posso melhorar, cara? O que está faltando? É minha memória que está ruim? Eu não consigo. Pô, será que se eu estudar ouvindo vai ser melhor do que eu estudar lendo e grifando? Então, cada um tem uma particularidade. A pessoa precisa ter um autoconhecimento para poder fazer essa análise e aí sim começar a progredir. Quando eu descobri que passar em prova de concurso é marcar o X no lugar certo, eu comecei a melhorar o meu desempenho, né? Que eu comecei a resolver muitas questões. A minha metodologia de estudo, desde que eu fui aprovado, é baseada em resolução de questões, tá? E quando eu tenho dificuldade na matéria, aí sim, vou para as aulas, eu leio o PDF, eu assisto videoaula, enfim. E processo repetitivo. Estudar para concurso público, né? As pessoas acham, vou ler esse negócio aqui uma vez e está tudo certo. O Vinícius é professor aí, né? Não me desmente. Você assiste uma aula, você não tem a retenção de 100% daquela aula, né? Você retém um pouquinho daquilo. Para aquilo internalizar, você precisa estar repetindo. Diversas vezes, você tem que ler a lei diversas vezes, você tem que resolver vários exercícios sobre aquele mesmo artigo que a banca adora, né? Aquele artigo predileto da banca, né? Você tem que parar e analisar com carinho, né? Toda essa questão. Então é isso, eu acho que minha metodologia de estudo foi mais ou menos nessa engenharia reversa. Conheça-te a ti mesmo, conheça o inimigo e conheça o terreno e vencerás todas as guerras. Eu fazendo uma pesquisa rápida na internet, né, vendo as dúvidas, né, dos estudantes e também lembrando um pouco daquele conselho que a gente ouve dos mais velhos, vai para o serviço público que lá você tem estabilidade. Você tem estabilidade. Como é que é isso? Você faz a prova, ganha estabilidade? Explica um pouco para a galera como é que funciona isso, se tem estabilidade mesmo, se não tem estabilidade, se isso pode ser um dos atrativos ou não da carreira. Alexandre, você que estava com a palavra, segue com ela, depois a gente vai para o Épico. Então, a questão da estabilidade, ela não é algo como você foi aprovado em concurso público, você a adquiriu. Não é nesse sentido. Nós, servidores públicos do Judiciário, nós precisamos servidores nível técnico, né, médio.
técnico judiciário, nós precisamos atuar durante 3 anos, né, sem praticamente nenhum tipo de suspensão ou alguma advertência, alguma coisa nesse sentido. A própria Lei 8.112, que disciplina o regimento dos servidores públicos federais, segue nesse sentido. Então, não é algo que é dado assim que você é aprovado. Você precisa passar por uma avaliação durante esses 3 anos. O seu superior imediato, ele faz um caderno de avaliação todo ano a respeito da tua produtividade, a respeito da tua prestatividade, a respeito de tudo que você faz dentro do serviço público. E aí, conforme esses 3 anos vão passando, é quando você, de uma certa maneira, se for aprovado nessas avaliações, você adquire essa estabilidade. E ela não é uma estabilidade, tal como as pessoas acham, que é completamente irrevogável. O servidor público pode ser demitido, entendeu? Mesmo com a estabilidade. O servidor público é passível de sanção caso ele não cumpra com a produtividade que lhe é esperada dele. Então, as pessoas pensam que quando o servidor adquire a estabilidade, ele passa a não dar 100% de si, porque acha que tem um direito adquirido e que ninguém mais pode tirá-lo do serviço público. Isso é um erro crasso. Entendeu? A gente não segue nesse sentido. Quem estuda a lei direitinho, que disciplina o Estatuto do Servidor Público, entende e vê que existem sanções ao servidor que não atua da forma como deveria. Existe advertência, existe suspensão, existe a própria demissão do serviço público. E existe, inclusive, uma demissão em que o servidor não pode nunca mais voltar a fazer concurso público. O que acontece? A estabilidade, a meu ver, o grande benefício da estabilidade para o servidor público é o seguinte: você tem condições de não aceitar uma ordem manifestamente ilegal. Alguém pode chegar para nós, para mim ou para o Alexandre, e tentar, de alguma maneira, pressionar para conseguir alguns interesses escusos, e a gente não tem a gente não precisa fazer, a gente não tem que fazer. Né? É o nosso dever recusar, mesmo que parta de um superior. Então, a estabilidade ela serve para isso. Né? Então, assim, para eu, após estabilizado, eu sofrer uma pena de demissão, como o próprio Alexandre falou, eu preciso sofrer um processo administrativo. E nesse processo administrativo vão ser garantidos a mim a ampla defesa e o contraditório, e eu vou poder me defender com os recursos que eu puder me defender, com toda a prova que eu puder me defender. Então, assim, estabilidade não é absoluta. Eu queria juntar 2 perguntas em uma. A primeira pergunta é assim: como é a rotina de trabalho de vocês? Né? Cheguei no meu trabalho ou não cheguei no meu trabalho, que aí vem a segunda pergunta também: como é que ficou o trabalho de vocês no pós-pandemia, né? Nessa grande revolução digital aí que a gente acabou entrando e empurrado mais rápido do que a gente imaginava por conta da pandemia. Então, assim, juntando essas 2 perguntas, fala um pouco de qual é a sua função de trabalho, como é que é a sua rotina de trabalho e como é que ela ficou aí nessa conjuntura aí, digital, pós-pandemia. Tá? Vou passar a palavra agora para o Alexandre e depois volto com o Heber, tá? Bom, a minha rotina de trabalho, ela depende muito, né, da matéria que está vinculada à vara. Né? Nós todos sabemos que temos varas previdenciárias, temos varas tributárias, temos varas criminais e temos varas cíveis. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 7 anos na área criminal, que trata de uma matéria muito sensível, que, acima de tudo, está tratando da liberdade de uma pessoa. Então, a rotina criminal ela é muito diferente da rotina civil. Né? Quando eu atuava nas varas criminais, eu tinha uma rotina que priorizava sempre os processos inquéritos policiais. Né? Tratava com muito inquérito policial, porque ali é uma fase pré-processual. Então, eu pegava esses inquéritos e via se precisava ir para a Polícia Federal, se eu podia despachar em algum outro sentido, pegava sempre esses inquéritos.
né? Em seguida, eu pegava os processos que precisavam de expedientes, tais como mandado de intimação, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, ofícios de quebra de interceptação telefônica dos mais variados tipos. Então, eu trabalhava sempre num setor de mais operacional, né? Eu deixava para o gabinete, né, para os analistas judiciários, o trabalho mais decisório, né, inclusive de sentença. Então, eu fazia os despachos de menores complexidades, atuo também na expedição de cartas precatórias para acionar outros juízos para cumprirem os mandados, tendo em vista que a nossa jurisdição, apesar de ser uma justiça federal, ela não atua irrestritamente por todo o território nacional. Nós precisamos, às vezes, do auxílio de outros juízos para cumprir, né, algumas decisões envolvendo citação, envolvendo intimação, envolvendo penhora. Então, na rotina criminal, era tudo um pouco mais tenso, porque nós não podíamos nos dar o luxo de, por exemplo, errar uma decisão que pudesse prolongar, né, a permanência de algum réu dentro da prisão. A gente sempre tratava internamente que isso era muito sensível e a justiça não poderia ser responsabilizada, né, por uma demora numa decisão que deveria sair urgentemente, num mandado de prisão ou de soltura, um alvará de soltura que deveria ser expedido imediatamente, né? Nós tínhamos que nos cercar de todos os lados para que os expedientes pudessem ser cumpridos com a maior celeridade possível. Então, a minha rotina no criminal era uma rotina tensa, né? Depois que eu fui para a vara civil, eu consegui, né, relaxar um pouco mais. Estou aprendendo muita coisa relacionada à matéria civil, né, aos mandados de penhora, os de citação, os de avaliação, né? E a partir do momento que você entra na justiça, alguns procedimentos se assemelham. O sistema processual é um só, então você já sabe manejá-lo com alguma eficiência. Então nem tudo se torna muito novidade. Você aprende a despachar, você estuda, né? Precisa estudar de uma certa forma o Código de Processo Civil, caso você esteja atuando na vara civil, você começa a aprender muita coisa. Então a minha rotina, ela tende a seguir uma linha, né, que trata da movimentação do processo. O processo precisa se mover, né? Ele precisa tramitar de forma que do momento da inicial até o trânsito em julgado de uma sentença, né, ali dentro desse processo você tem pequenas intimações, pequenos procedimentos que você precisa fazer para que esse processo ele tramite da forma como o código dispõe. As minhas atribuições são, na maioria, nesse sentido. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você é o cara do fluxo, né? A coisa passa. Exatamente. A coisa passa por mim porque muitas vezes as decisões que vêm do gabinete precisam de um cumprimento. Elas vêm com um cumpra-se. Então, toda essa parte do cumpra-se é a secretaria da vara quem geralmente faz. Quando eu entrei no serviço público, eu comecei a trabalhando numa comarca, numa região metropolitana de São Paulo. A cidade chama Taboão da Serra, não sei se você conhece. É uma comarca que tem um número de habitantes muito grande, então o fórum lá é maior e a divisão de trabalho é mais complexa. Então, só para você ter ideia, eu iniciei minhas atividades numa vara da família. E nessa vara da família existiam vários núcleos de atividade. Existia um núcleo da movimentação, que é até o trabalho que eu acredito que o Alexandre faça, né? Tinha um núcleo do cumprimento de decisões, tinha um núcleo da minuta e tinha lá o diretor, né, para coordenar, para poder fazer tirar todas as dúvidas, suprir todas as necessidades. E quando, passado um ano, eu consegui uma remoção para perto da minha cidade, né, a cidade aqui de Bananal, onde eu resido atualmente, e eu comecei a ver o Tribunal de Justiça de uma maneira diferente, é como se fosse uma outra empresa. Por quê? Porque a comarca aqui é muito pequena, então nós temos aqui
Só para você ter ideia, lá na outra comarca tinha mais de 200 mil habitantes, se eu não me engano, 280 mil habitantes. Aqui, na comarca de Bananal, tem entre 10 a 15 mil habitantes. Então, é uma cidadezinha pequenininha. Obviamente, o serviço no fórum não tem uma divisão tão complexa, porque não tem um número de servidores que possibilite isso. Então, nós temos lá que, como dizem, né, popularmente, que assoviar e chupar cana. Então, a ideia é a seguinte, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter uma visão global do processo. Eu comecei a entender o processo de ponta a ponta. Eu caí numa vara única, né? Então, na vara única, e olha que aqui, Alexandre, não tem Justiça Federal, tá? Aí, a gente pega as matérias da Justiça Federal, né, que é o Previdenciário, a gente, na vara única, só para vocês terem ideia, nós temos aqui matéria de direito da família, registro público, fazenda, criminal, execução penal, e por aí vai, cara, e por aí vai. Então tem tudo, sabe? Assim, é como se a gente fosse aqui generalista, né? Tem tribunais que possibilitam você trabalhar numa área na qual você fica especialista, e isso é muito bom, né? Até pelo ganho de produtividade. Você não está vendo várias matérias, né, no seu dia a dia. Você está centralizando ali sua atenção, seus estudos em algumas poucas matérias. Então, assim, só para diferenciar também, pontuar uma diferenciação entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual de São Paulo, que a Justiça Federal, ela faz muito bem no concurso, ela faz concurso para diversas especialidades. Então, tem lá o técnico judiciário, área administrativa, tem lá o analista judiciário, área judiciária, área administrativa, tecnologia da informação, e por aí vai. No Tribunal de Justiça de São Paulo é um pouco diferente. Aqui nós temos concursos para nível superior para poucos cargos, que é o quê? Cargo de psicólogo, né, porque não tem como, exige a graduação, assistente social, e o oficial de justiça que passou também a ter nível superior. O resto da turma que entra no tribunal entra como escrevente técnico judiciário. Então, o assistente do juiz é escrevente técnico judiciário. O diretor do fórum é escrevente técnico judiciário. Diretor do fórum, não, perdão, o diretor da vara, tá? O diretor do fórum é o juiz. O pessoal, o chefe de seção da administração é técnico judiciário. O cara que trabalha lá no TI em São Paulo é escrevente técnico judiciário. Então, assim, o que é feito é o seguinte, você entra, né, conforme a sua especialidade, você pode conseguir um remanejamento para uma área que seja afim a uma graduação que você tenha feito, a uma área de interesse, por exemplo. Tem colegas que entraram, que eram da área de TI, e eles solicitaram remoção para a área de TI do tribunal. Tenho colegas que eram da área de administração e solicitaram remoção para a área de RH. Obviamente que, por se tratar de um tribunal, a atividade fim é uma atividade judicial, então a grande maioria, né, ficam nos serviços que tenham afinidade, né, que sejam da área pertinente à área judiciária. Dando o meu exemplo. Eu comecei na parte de movimentação lá em Taboão da Serra. Quando eu vim para cá, eu comecei a fazer tudo no cartório. Eu fazia movimentação, eu fazia cumprimento, eu fazia, certificava, cheguei a atender balcão, enfim. Né? E hoje, né, eu sou aquele carinha que fica lá do lado do juiz lá, documentando as audiências, entendeu? Então, assim, eu sou escrevente de sala, que eles falam, né? Mas tem outros cargos, né? Tem, na minha comarca aqui, não tem tantas funções, na verdade não é cargo, né? Eu estou falando cargo, mas é assim, eu entrei como escrevente técnico judiciário, eu tenho graduação em Direito, então pode ser que um dia pinte uma oportunidade de eu assumir uma função de confiança da juíza e me tornar um assistente judiciário, ou um assistente jurídico do desembargador, enfim, aí cada função tem os seus vencimentos, né? Tem a sua gratificação, enfim. Então, assim, não tem
muito essa divisão, qual o Alexandre comentou, os analistas judiciários trabalham lá no gabinete do juiz. Aqui não, aqui o próprio escrevente, né, que são aqueles escreventes que têm mais conhecimento na área jurídica, são convidados pelo juiz para fazer parte da equipe de minutagem lá das decisões, enfim, né, para dar uma assessoria. E, Alexandre, mudou alguma coisa na sua rotina no pós-pandemia? Bom, mudou 100%, né? Nós fomos colocados no teletrabalho, então nós passamos a atuar 100% remoto. Para mim foi uma mudança muito, muito drástica, uma mudança totalmente inesperada. Pegou, obviamente, a todos de surpresa. Eu tive que montar um home office, né? Eu tive que comprar uma segunda tela de computador para poder trabalhar, porque com uma era inviável. Eu tive que montar todo um aparato para poder trabalhar da forma como eu trabalhava presencialmente. Agora, houve um benefício muito grande. Nós ganhamos em saúde, né? Porque a nossa rotina ela é baseada na nossa vida pessoal e no nosso trabalho. A partir do momento em que nós temos o trabalho 100% remoto, nós conseguimos gerir a nossa vida de uma maneira muito melhor. A gente consegue administrar a nossa produtividade de acordo com os problemas que possam eventualmente surgir ao longo do nosso dia. Então, não preciso estar presencialmente todos os dias, de 11 às 18 horas, tal como eu fazia antes. Agora eu posso pegar esse horário e deslocá-lo ao longo da minha rotina. Surgiu um problema que eu preciso resolver de manhã, eu trabalho de tarde. Surgiu um problema que eu preciso resolver à tarde, eu trabalho de manhã. Então, isso facilitou muito a vida do servidor. O balcão virtual, que foi a forma que nós conseguimos prestar o atendimento ao jurisdicionado, opera muito bem. Nós conseguimos atender aos advogados e às partes com a maior presteza possível. Estamos todos conectados. Então, o trabalho pós-pandemia, para mim, se tornou muito melhor. Em relação ao pós-pandemia, né, nós servidores nós temos que ter muita gratidão, né, por ter tido essa oportunidade de fazer o isolamento. E, cara, foi muito interessante a possibilidade do home office, porque assim, já era um projeto que, acredito eu, a maioria dos tribunais já vinham estudando. Por quê? O home office ele gera economia, né? Menos dinheiro público sendo gasto. Então, o home office, quando ele foi implementado de maneira forçada durante a pandemia, foi um teste, né? Porque eles não sabiam o que ia acontecer. E graças a Deus, a gente teve uma estrutura, né? Nós tivemos um conjunto de recursos tecnológicos disponíveis que possibilitou que o judiciário não parasse. A gente, se vocês pegarem lá os dados lá durante a pandemia do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu falo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo porque é o tribunal que eu acompanho, a nossa produtividade aumentou, né? Eu acredito até que a própria tranquilidade de você estar em casa, não ter que se deslocar, isso aí te deixa com a cabeça mais tranquila para você fazer um trabalho intelectual, para você conseguir produzir mais, né? Então eu vejo como benefícios essa questão de você não precisar de ficar se deslocando, principalmente nos grandes centros, né? Aqui em Bananal não, porque eu estou 5 minutinhos do fórum, que aqui é uma rua indo e outra vindo. Então, se eu quiser, eu pego a bike aqui, pum, rapidinho eu tô ali no fórum ali, né? Eu tô indo de moto de sem vergonha que eu sou. É um ganho de qualidade de vida para o servidor extraordinário, né? O servidor, eu tenho amigos, né, que já conseguiram 100% home office, porque quando o Tribunal de Justiça experimentou, São Paulo, né, experimentou o home office, viu que a produtividade até melhorou, né, ao que era antes. O tribunal rapidinho soltou um provimento regulamentando 100% home office. Aí chegou uma chuva de pedidos lá, né? Muitas pessoas querendo poder trabalhar de suas casas, né? Para melhorar a qualidade de vida, pessoas que tinham famílias em outros estados. Eu tenho um colega meu que trabalha aqui na comarca de Bananal, olha que interessante, ele trabalha aqui na comarca de Bananal, São Paulo, mas ele mora no Rio de Janeiro, né? E tem pessoas que eu conheço que estão fora do país, a pessoa, poxa, eu sou solteiro, quero morar lá em Paris. Vai morar lá em Paris lá e fica trabalhando de lá, entendeu? Lógico que tem que ter uma grana, né?
né? Não é para qualquer um, né? Mas eu já fiquei sabendo, né? Pessoas que querem realizar sonhos, viajar pelo mundo, não sei o que e tal, e essa liberdade geográfica, essa quebra dos limites, né, geográficos, isso é extraordinário, né? Você que acompanhou a gente até aqui, obrigado. E você que vai assistir essa live depois, obrigado também. Aquele abraço.